23. Associação de geradores de tensão. Geradores podem ser associados em série, em paralelo e série paralelo, associação mista. Quando associamos em série geradores de tensão? Quando precisamos aumentar a tensão. Isto é, a partir de um gerador que tem uma pequena força eletromotriz, obter um gerador equivalente com uma força eletromotriz maior. Por exemplo, se associarmos duas pilhas em série de força eletromotriz 1,5, obteremos uma pilha equivalente de força eletromotriz 3 volts também. Observem que o polo positivo tem que estar ligado ao polo negativo, e assim sucessivamente. A análise usando o circuito equivalente é semelhante à que já foi feita com resistores. Então aqui nós temos o circuito equivalente de um gerador do outro gerador. Vamos supor que a força eletromotriz é 1,5 volt e a resistência interna é 1 ohm. Dessa forma, o equivalente desta associação série é um único gerador que tem força eletromotriz, que é a soma das forças eletromotrizes, 3 volts no caso, e a resistência interna é a soma das resistências internas dos geradores da associação, no exemplo 2 ohms. Então a resistência equivalente é a soma das resistências internas. Então observe que a corrente de curto-circuito de cada gerador individualmente é 1,5 dividido por 1 ohm, portanto 1 ampere. 1,5 ampere, digo. 1,5 ampere. Observe que a corrente de curto-circuito do gerador equivalente tem o mesmo valor. Isto é, 3 volts dividido por 2 ohms. Portanto, também 1,5 ampere. Em outras palavras, ao associarmos em série geradores de tensão, a capacidade de corrente ela se mantém. O que aumenta é a capacidade de tensão. Associação paralelo. Neste caso, o objetivo é aumentar a corrente. Aqui tem uma restrição. Só devemos associar em paralelo geradores que têm a mesma força eletromotriz. Porque se as forças eletromotrizes forem diferentes, aquele que tiver a menor força eletromotriz terminará funcionando como receptor ativo. Então, neste caso, temos dois geradores de força eletromotriz 3 volts, resistência interna 2 ohms. As resistências internas podem ser diferentes, resultando um gerador equivalente que vai ter a mesma força eletromotriz, porém a resistência interna vai ser a associação paralelo das resistências dos geradores da associação. Portanto, vai ser menor que a menor delas. Desta forma, a capacidade de tensão ela se mantém e aumenta a capacidade de corrente. Onde a gente usa esse tipo de associação? Em geral, nós não associamos, já vem associado em baterias, em células solares, em painéis solares, onde devemos aumentar a capacidade de corrente de cada uma das pilhas, de umas células individualmente, obtendo então uma capacidade de corrente maior. É a associação mista. O exemplo mais conhecido é a bateria do carro. Na realidade, a bateria do carro é um conjunto de pequenos geradores que estão ligados em série para aumentar a tensão e em paralelo para aumentar a corrente. A gente só tem acesso ao polo positivo e ao polo negativo deste conjunto, mas é um conjunto de pequenos geradores. Então, como dissemos, aplicação desse conceito é a bateria do carro e um painel solar. Um painel solar também nós temos diversos pequenos
pequenas células solares que estão ligadas em série e o conjunto é ligado em paralelo, exatamente como no exemplo que acabamos de mostrar. Então, esse painel, que tem um tamanho físico maior, né, para receber uma incidência solar, né, maior, nós temos acesso a 2 terminais, onde nós vamos ter a tensão e nós vamos ligar uma carga drenando uma corrente, portanto. Então, dessa forma, nós encerramos a aula de hoje, onde apresentamos a associação série de geradores, a associação paralelo e a associação mista. Até a próxima aula, portanto.